Olá, boa noite. Bem-vinda, bem-vindos a mais uma live nessa segunda-feira. Comecinho de julho, novo momento de vida. Vamos dar início a mais uma análise ou uma análise mesmo em relação às rainhas do tarô, né, esses 4 arquétipos e as mulheres maduras. Então sejam bem-vindas, bem-vindos a esse encontro novamente. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Silvana Martins, sou taróloga há mais de 20 anos, analista junguiana, psicóloga. E todas as segundas-feiras estamos aqui juntos para poder falarmos sobre assuntos da vida e fazer uma associação direta com o tarô. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que sempre foi e nem sempre será extremamente atual, né, atemporal, que somos nós, né, mulheres maduras aí passando na fase do climatério, ou na menopausa, ou passando, né, nesse período de metanoia, onde a gente vai olhando para a vida de uma maneira diferente, as coisas vão mudando, a gente se sente mais maduras, né? Vamos nos sentir numa idade mais estruturada, um pouco mais segura, mas também traz para nós vários pensamentos, várias inseguranças, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa fase, como a gente pode fazer uma associação com as rainhas do tarô, né, que simbolizam as mulheres, mães, nessas matriarcas, e como que a nossa sociedade olha para essa fase, tanto feminina quanto masculina, mas hoje nós vamos falar mais, propriamente dito aqui, das mulheres, né, desse feminino aos 45, 50 anos e assim adiante, né, 55 anos, por aí. Então vamos lá. Bom, primeiro, antes da gente começar a aquecer aqui o nosso tema, antes de falar das rainhas propriamente dito, eu queria começar falando do preconceito, né? O preconceito que existe em relação a tantas coisas hoje. Acho que o preconceito é uma marca muito forte, muito evidente na nossa sociedade hoje, né? Uma forma egoísta de olhar, a gente olhar aquilo que nos diz respeito, né? É como se isso fosse melhor que aquilo que diz respeito ao outro, né? Então a gente fala tanto nesse momento de respeito à raça, à diversidade de gênero e tudo mais, mas também vemos uma intolerância gigantesca em relação ao preconceito. E aí, quando a gente vai abordar esse tema, né, da mulher na maturidade, da mulher na passagem do meio, né, na metanoia, também esse preconceito se estende muito, né? Porque tudo na vida é muito bem reconhecido e tem muito valor quando nós estamos falando de juventude. Mas quando nós falamos das outras fases da vida, aí a gente vai vendo o preconceito ali inserido. Então, o tarô, ele tem um sistema de evolução que é muito interessante e que eu gosto muito de refletir sobre isso a todos os instantes. Por quê? Nós temos, na primeira carta do tarô, que é o arcano do mago, né, na primeira carta numerada, uma força que é um ideal, né, um ideal de vida. Então, assim, quem não tem um ideal, né, um propósito, alguma coisa para de repente chegar e fazer o seu melhor e ter o seu melhor, quem não idealiza algo de melhor para a sua própria vida? E em cima desse ideal, a gente vai trilhando e esse ideal ele fica muito focado numa unicidade, né, numa força, que tem muito a ver com a nossa identidade. E aqui no plano da matéria, né, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê o que? A oposição, né, a polaridade entre a matéria e a alma, né, que de repente forma um triângulo se a gente for analisar. Então a gente tem aqui a unicidade e aqui embaixo a gente tem essa dualidade e temos um triângulo. Na maioria das culturas, o 3 é um número sagrado, é um número do sagrado, né, onde a gente tem aí a força dessas 3 paredes que trazem pra gente essa noção daquilo que é sagrado.
Quando a gente vai fazendo esse caminho de evolução no tarô, você vai perceber que assim, no primeiro momento você tem o ideal, que é o número 1, é o ápice do triângulo. Depois o 2 você tem a alma, que é uma ponta do triângulo. Do outro lado, o oposto, que é o corpo físico desse triângulo. E nós temos como um quarto elemento no centro, o espírito. Então assim, e aí a gente vai vendo as ramificações de como que a gente divide, por exemplo, essas 4 rainhas. Então nós temos uma rainha de espadas que fala justamente desse ideal, dessa lógica. Nós temos uma rainha de copas que vai falar dessa alma, desses sentimentos. Nós temos a rainha de paus que fala desse espírito, dessa fidelidade que você tem que ter à tua identidade. E a rainha de ouros que vai falar do teu corpo físico, daquilo que você gera na vida, daquilo que você nutre. Bem, em cima desse fundamento, a gente vai tecer aqui uma ideia de que assim, qual é o nosso ideal de vida? Então você tem primeiro, dentro dessa corte que nós vemos no tarô, por exemplo, você tem a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. A princesa simbolizaria aqui para nós a criança, o príncipe, a juventude, a rainha, a vida adulta e o rei, teoricamente, a fase anciã, né? Então, quando a gente vai olhando para essas fases da vida, você vai vendo que assim, a criança, muitas vezes a gente não dá espaço para ela ser criança. Você quer que ela amadureça rápido, você a trata muitas vezes como criança e muitas vezes como adulta. E fica o tempo inteiro nutrindo para que ela saia desse estágio. A pessoa na vida adulta, ela já está migrando para essa fase mais anciã e já vai perdendo ali um pouco daquele ímpeto da juventude, já vai se preocupando, começa a ficar meio cabisbaixa, preocupada, como será essa outra fase. E a fase anciã a gente infantiliza ou se não neutraliza como se não existisse. E aí o que sobra pra gente nessas 4 fases é o quê? A juventude, né? Como se a natureza tivesse criado, desenvolvido esses potenciais, essas fases que a gente vê trocando, né? Então, olha que coincidência. Então, 4 rainhas, 4 estações do ano. Então, assim, a gente vai ver na natureza mudar essas fases das estações do ano, como se fosse uma coisa natural, como se tudo, na verdade, tivesse um propósito e tivesse uma importância. E quando a gente olha para a nossa fase de vida, o que tem muita importância e muito valor é a juventude. E aí a gente não consegue olhar direito para as outras fases, né? Como se as outras fases fossem simplesmente um erro da natureza, né? Então a natureza errou. Olha só, né? Se só a juventude é importante, para que colocar essas outras fases que vão fazer a gente sofrer na vida ou vão fazer com que a gente perca o nosso ideal? Então, esse preconceito que existe em relação a tantas coisas, e existe principalmente nesses momentos de transição, onde a vida nos proporciona algumas crises, e é para a mulher, principalmente quando ela está saindo dessa fase adulta para a metanoia, ou para a fase do meio, como você quer chamar, né, para essa fase mais madura, que você olha para o teu corpo e você começa a se questionar sobre várias coisas. Então, primeiro que os hormônios já ficam malucos, então horas você tem perda de um, excesso do outro, é uma coisa maluca. Você não sabe se você menstrua, se você não menstrua, os humores ficam alterados, a tua percepção, né, de corpo, de físico, quando você olha no espelho já é outra, então assim, nem tudo já tá com aquela elasticidade que sempre teve, uma coisa cai aqui, a outra despenca lá, né, e aí você começa a entrar em parafuso. Os pensamentos não convergem para de repente te colocar no estado de uma nova fase, de um novo momento, do que agora a vida está me convidando para agregar. Bem pelo contrário, muitas vezes não tem prudência e depõe contra nós mesmos, né? Então, impulso de pensamentos que vêm te agredir, que vêm olhar para você com uma severidade, uma cobrança muito forte, né? Apontando ali a lei da natureza como se fosse algo que só acontecesse com você. E que isso fosse aquilo que vai fazer você se perder de você mesmo. E aí, pensando, né, em tudo isso, o que eu ia trazer aqui para vocês e como que a gente ia refletir nisso, e voltando um pouquinho àquele início que eu coloquei, né, desse triângulo, que é o ideal, a alma e o corpo, como que a gente pode simplesmente olhar para essa estrutura e como que a gente pode, de repente, desenvolver
algo que seja melhor, que tenha a ver com o sagrado. A primeira coisa é identificar o preconceito. Então, assim, nossa, eu tô olhando pra mim, tô vendo que eu de repente tô numa fase, né, e aí onde eu tô entrando na metanoia, e como que é encarar que eu estou ficando mais velha, né? Ou, como diz outras pessoas, mais sábia, mais experiente, né? A melhor fase da vida, sei lá como que você quer nomear isso, mas assim, como eu posso encarar isso? O que sou eu nesse momento, né? O que é que está me conectando à minha essência e o que me conecta à minha persona. Então, quando a gente olha para a base do triângulo, né, que a gente tem ali a figura da sacerdotisa com o imperador, que é a alma com o corpo físico, você tem nessas duas forças que é o quê? Os seus desejos, a sua psique, as suas emoções com o seu corpo físico. Quando você liga essa oposição, você tem uma persona, é uma máscara, que a gente usa o tempo todo para poder fazer um monte de coisa na vida. Mas nesse né, nessa integridade desse com esse centro desse triângulo, existe uma essência. E até que ponto você usa a sua essência e não fica usando o tempo inteiro a sua máscara? Aquilo que foi te dado como se fosse uma roupa para você viver agora, viver nesse momento. E aí é por isso que vai entrando os preconceitos, porque a gente não está olhando para dentro e para aquilo que a vida está nos convidando para assumir ou para poder realizar nessa fase. Você está olhando para fora, para a vestimenta, para essa base. Ah, mas isso não é importante? Não tem como não ver? Não tem, né? Você vai olhar no espelho, você vai ver. Mas tem como você se cuidar, tem como você se amar, tem como você olhar para essa fase e perceber que ela pode ser melhor do que aquilo que você está projetando através dos seus pensamentos. Então, o que acontece na maioria das vezes é que quando a gente vai entrando para esse lugar, tem meninas, né, que hoje em dia a gente fala 50 anos, parece as mulheres de 30 de um tempo atrás, que nem fazem muitos anos, né? Então, assim, você vê as mulheres lindas, maravilhosas, você vê de 80 que estão lindas, né? Mas hoje você pega meninas de 35 anos que elas começam assim, nossa, mas eu já tô muito preocupada porque essa fase vai chegar e aí de repente eu não posso mais produzir, ou porque senão já tô me sentindo velha, como se aquilo fosse o final da vida, né? Como se você já não tivesse mais o que construir, o que gerar, o que prover. Então é a gente identificar que aqui no plano da matéria, a dualidade ela sempre vai existir. Aquilo que você deseja com aquilo que você está vendo, que é físico. Agora, como integrar essas duas forças? Porque aquilo que é polar, aquilo que é dual, não é uma guerra de uma coisa com a outra. É uma integração, precisa acontecer uma integração. Precisa haver uma polaridade complementar. Uma coisa precisa complementar a outra, né? Que não é justamente essa briga que a gente tem entre feminino e masculino, entre bem e mal, entre bonito e feio, né? Entre tantas forças que a gente olha o tempo inteiro e percebe que assim, nossa, mas existe aí uma briga homérica que nunca vai cessar. Né? Então assim, o feminino tem suas potencialidades, da mesma forma que o masculino tem suas potencialidades, e uma força vai complementar a outra. Isso a gente vê desde que o mundo é mundo. Se você for estudar mitologia grega, você vai ver que os deuses se complementam. Aqui no tarô, a gente vai pegando os reis e as rainhas, os príncipes e as princesas, né, na corte, ou mesmo os arcanos no caminho de evolução, e você vai vendo que feminino e masculino o tempo inteiro tem a tua força, né, tem o teu potencial. E os dois juntos formam uma liga. E que liga é essa? É uma liga de comprometimento, uma liga de complementariedade e não de disputa. E a mesma coisa acontece em relação às fases da sua vida. Então, cada fase da sua vida, ela vem justamente para poder te agregar algo, para poder fazer com que você aprenda, com que você desenvolva, com que você traga potenciais para, de repente, estar lidando com isso naquele momento. E não ficar o tempo inteiro brigando, né, com você mesmo por cada situação que você percebe que está acontecendo. O que está mudando muito é o teu corpo, né? O corpo vai mudando muito, mas eu tenho certeza absoluta que, voltando novamente, porque tudo está muito pautado nessa tríade de evolução, quem é que não tem, independente da idade que você tem, não tem um jovem, não tem uma criança e um ancião dentro de você, um adulto reverberando e conversando com você a todo instante. Né? Então, assim, quando a gente sai, uma vez eu fui num evento com a Débora, eu acho que ela deve lembrar aqui, e era um evento místico, e as mulheres estavam dançando no palco e tudo mais.
E aí, de repente, desce uma senhorinha, né, do palco, mas senhorinha mesmo, assim, com uma sacolinha, e aí ela perguntou se ela podia deixar a sacolinha com a gente, porque ela ia dançar. E aí a gente olhou uma pra outra e concordou com ela, lógico que pode deixar a saia, só que assim, de verdade, olha o preconceito, né? A gente olhou uma pra outra, deu uma risadinha e falou assim, vai dançar? Vai dançar o quê, né? Tipo, e era meio que uma apresentação mesmo, né? Uma competição, assim, de dança do ventre, entre tantas outras modalidades ali. A Débora tá lembrando. E de repente, a música começou a tocar e a mulher entrou no palco. Bom, primeiro que assim, ela tinha, sei lá, eu acho que ela tinha todos os anos. Pra ser específica, ela tinha todos os anos, né? Mas aquela mulher começou a dançar naquele palco. Primeiro que ela não estava vendo ninguém. Era só a essência dela com o sagrado que estava ali, linda, viva, reluzente, dançando, mexendo aquele quadril, e a toda isso sorrindo, né? E dançando para ela, para a vida, para a música. E todo mundo parou para olhar aquela mulher dançando daquele jeito. Porque o que é comum? Você vê várias mulheres, né, jovens dançando, mostrando o corpo, né, com aquela sensualidade e aquela segurança e tudo mais. Mas aí você vê uma senhorinha, exatamente essa a palavra, Débora, poderosa, linda, né, dançando ali no palco, mostrando toda a sensualidade daquele momento de vida dela, aquela exuberância, né, e essa conexão com esse ideal. E que ideal é esse? Esse ideal de você se conectar àquilo que é o melhor em você, aquilo que você veio fazer, né? A gente esquece que conforme você vai mudando de fase, cada fase vai demandando uma nova pessoa, um novo eu ali para de repente estar vivendo, estar se pondo para fora, e que cada um tem uma missão. Então você, ao mesmo tempo que você tem a missão do aprendizado, das relações, de se mostrar, de interagir com a vida, você tem o momento de amar, de colocar esse amor para fora, de entender o que são as relações e reconhecer seus valores. Você tem o momento de colocar teu entusiasmo, tua vida, teu brilho para fora, e tem o momento de amadurecer, né, de ter maturidade para encarar de fato a realidade da vida e deixar uma história, deixar um legado. Mas quando a gente depõe contra, né, essa tríade sagrada, né, com essa estrutura de ideal, de alma, de corpo e de espírito, você simplesmente vai se condenando. Né? Por quê? Porque assim, você vai mexendo com tudo, você mexe com seus pensamentos, você mexe com as suas emoções, você vai mexendo com o seu espírito, e aí o que acontece? O corpo vai sentindo isso. Então é uma doença aqui, outra dor ali, outra... Que lógico que a vida vai produzindo porque você vai ficando com mais idade? Sim, né? Não tô tirando essa situação. Mas tô dizendo que você pode potencializar isso, ou você pode minimizar isso, olhando para essa nova fase como uma nova fase de geração. Então talvez você não venha gerar mais um filho, você não venha gerar mais uma vida física nesse sentido humana, mas você pode gerar outras coisas. É o momento de repente você se doar e você auxiliar no processo de outras pessoas, fazendo com que esse gerar, né, da grande mãe, dessa grande potência, desse útero sagrado que é a natureza, possa gerar de uma forma diferente, sendo útil para a vida, sendo útil para o universo, sendo útil para você mesmo, sem deixar morrer internamente essas forças que te regem, né? Essas forças tão maravilhosas que a gente pode de repente usar a todo instante, porque elas nunca morrem, né? Você não, quando você, como essa senhorinha estava lá no palco dançando, você olhava para ela nitidamente e ali tinha uma jovem, sei lá, de 17 anos dançando e mostrando toda a sua exuberância num corpo mais velho. Mas em nenhum momento ela ficou ressabiada ou ficou, sei lá, preocupada com o que os outros iam falar e ia pensar. Ela queria dançar. Ela só queria dançar. E ela deixou isso bem claro pra gente, né? Olha, eu vou deixar as minhas coisas ali porque eu vou me apresentar, eu vou dançar. E ela não tava muito preocupada, a gente via, ela não tava preocupada com o julgamento de ninguém, e nem como ela ia ser avaliada. Ela só queria o prazer de estar ali. Ela só queria o prazer de mostrar aquela exuberância de uma mulher mais madura, que tem os seus embasamentos, a sua força, a sua estrutura, a sua vivência
para mostrar. É diferente, né, de uma dança mais impulsiva, onde de repente não se tem muita segurança, ou simplesmente é mais pelo ego. A mulher madura, ela é matéria e espírito. Essa conexão desse triângulo que a gente vê no caminho de evolução do tarô, né, onde você tem o mago lá como ideal, a sacerdotisa como alma, o imperador como corpo físico, a imperatriz como espírito, ela simplesmente vai se formatando de uma maneira onde você já não é mais só essa alma cheia de desejos e esse corpo querendo ser reconhecido, visto e divinizado. Você também tem essa conexão com esse espiritual, com essa essência, né? Você vai percebendo que por trás da sua máscara existe um rosto, né? Por trás dessa roupagem que você veste, existe um corpo, que ele também precisa ser mostrado, que ele precisa ser visto, que ele precisa ser reconhecido, né? Quando você vai na antiguidade, mesmo hoje, né? Mas na antiguidade, as peças teatrais, elas eram o tempo inteiro demonstradas com máscaras, né? Mas através daquelas máscaras, atrás daquelas máscaras, existiam rostos, existiam pessoas, que se você se identifica com a máscara, quem é você? Né? Você não pode se identificar com o personagem, você tem que se identificar com a sua essência, né? No livro da Mulheres que Correm com os Lobos, o primeiro conto, né? Que é justamente aquela mulher que ela vai cantando, vai recolhendo os ossos, né, da floresta, todos os ossos, ela vai recolhendo, e chega um momento que ela canta e que ela dança e que ela encanta aqueles ossos, para que aqueles ossos tomem vida novamente e ela perceba aquela loba saindo de dentro dela. Então, o que é esse ser? O que é essa essência, essa força vital? É justamente essa maturidade, essa realidade, essa essência do sagrado, né, na mulher que vai ficando mais madura, que vai tendo a consciência do que é o papel dela nesse momento e não desprezando esse momento, né? Como se isso fosse a ruína da humanidade, como se isso fosse uma coisa ruim. Tem outro exemplo que eu também gosto de dar bastante, que para quem conhece ou conheceu a Louise Hay, né, quando nas últimas palestras que ela deu em relação à vida dela e o trabalho dela, né, que é Você Pode Curar a Sua Vida, ela no palco, ela deixa bem claro, ela fala assim, esse ano eu estou fazendo 80 anos e eu decidi que essa será a melhor década da minha vida. Então você fazer do seu momento o melhor momento possível, porque não adianta você viver no passado, né, chorando numa nostalgia imensa por aquilo que você foi, pelo jeito que era seu corpo, ou fica tentando, monta aqui, aí desmonta ali, aí remonta cá, desmonta colar, né? E isso não quer dizer que você não tenha que ter vaidade. Lógico que você tem que ter, né? Você tem que cuidar de você, do seu corpo, tem que se sentir bonita, mas não ficar escrava disso, porque a natureza, ela simplesmente acontece. Como as estações do ano acontecem, você também acontece. E existe esses ciclos de vida, morte e vida que vai acontecer a todo instante. Então não se tornar refém disso, não se tornar uma pessoa amarga, triste por conta dessa situação. É uma situação de difícil transição? Né, gente? Porque por mais que a gente tenha em cada ciclo um ciclo muito interessante para se viver e que ali você tem um aprendizado, até você vivenciar essa crise e perceber que sim, eu tenho muito para contribuir e vou fazer a partir daqui e se olhar, se amar, se aceitar. Para algumas mulheres até nem é tão difícil, mas para outras é muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque não é só a aparência, é o corpo inteiro dando sinais, né, de que está mudando tudo, né? Todo o metabolismo, as funções, os hormônios, as vitaminas, tudo está em transformação. E aí, quando você entra nessa transformação e faz a transformação junto, com certeza isso é muito mais favorável, mais tranquilo do que quando você fica lutando contra.
né? Então, lembrando mais uma vez, as oposições, elas não estão na vida para você, de repente, criar uma guerra com elas. As oposições acontecem justamente para você ter uma força complementar à outra e perceber o momento do quê, né? O que eu preciso usar agora e como que eu posso me complementar para, de repente, não ficar numa polaridade, no extremismo tão gigantesco. A gente tem muito, e isso é nítido, né? O quanto que as mulheres maduras têm preconceito ainda em relação, muitas vezes, aos jovens, né, e às crianças, e o oposto também é muito verdadeiro, né? Porque essa mulher já tá velha, né? É uma senhora, senão já tá velha. Primeiro que eu odeio essa nomenclatura, né? Velho pra mim é pano de prato, bem roto, rasgado, né? Pano de chão, que já não tem serventia pra nada. E eu acho que de repente tá mais do que na hora de mudar isso. Falar assim, a pessoa tá na melhor idade? Não sei. Eu também acho meio hipócrita, meio falso, porque também não é, tipo, a melhor idade. Tem lá seus benefícios, como tem todas as idades. Mas, assim, você concorda? É aquela coisa de você ficar um pouco aqui, um pouco lá. Mas essa fase um pouco mais sábia, um pouco mais anciã, onde você vai vivendo não só com a inteligência e o conhecimento racional da vida, mas você vai agregando a sabedoria do feminino, as suas experiências, aquilo que você viveu aplicado à inteligência, né, na tua vida, e aí você vai conseguindo ser mais tolerante, mais prudente, mais amorosa, mais receptiva, mais paciente, mais viva, né? Porque assim, eu vejo que tem algumas mulheres que passam por essa crise dos 50 anos e que depois elas ficam muito mais vivas do que elas já foram, sabe? Tem um tônus de vida, uma alegria de viver, onde elas se proporcionam coisas que elas não puderam durante a vida inteira. Por quê? Porque assim, no decorrer da vida, né, a mulher ela vai se colocando em vários postos, né? A mulher é essa mente que ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Desde de repente ser filha, até ser executiva, esposa, mãe, dona de casa, como fala? Parceira de negócios, amiga. São várias funções ao mesmo tempo que a mulher ocupa, e na maioria das vezes ela consegue dar conta de tudo isso, porque são pensamentos que ela vai estruturando e vai dando conta, né? Vai fazendo, vai realizando. Então, assim, tudo isso, toda essa movimentação que a mulher se coloca, ela vai atropelando a vida, muitas vezes, numa velocidade que, assim, são tantos afazeres que ela não vai degustando cada fase da vida. E aos 50 anos, 45 anos, quando você entra ali no climatério, né, que é o período que antecede a menopausa, que você já começa a sentir o teu corpo dando sinais de que, olha, agora o metabolismo está funcionando de uma forma diferente, né, tem algumas coisas que precisam ser revistas, você precisa voltar ao ginecologista, você precisa de repente olhar para um monte de coisa, e que esse movimento todo ele já não faz tanto sentido. Por quê? Porque assim você começa a perceber que a vida é mais que isso. Que a vida não é só ser um polvo louco correndo atrás de fazer, realizar para todo mundo e por último para você. Então essa fase da metanoia é uma fase onde você tem um tempo, tem uma maturidade para gerir o tempo, para olhar para isso de uma forma diferente, onde você consegue se colocar, onde você consegue perceber o que é realmente importante para viver. Você consegue extrair algumas coisas que de fato não tem tanta importância quanto você achou que tinha. Né? Então esse momento de você se deparar com essas fases todas e perceber o que está vivo em você e aquilo que de repente está meio apagadinho, você começar a nutrir para dar um outro formato, para dar uma outra vitalidade, estruturando um novo corpo, uma nova forma de ser, né? Hoje até uma cliente estava falando para mim, ela tá na metanoia, e aí ela tava falando assim que ela gosta muito de ir para academia, sempre gostou. Ela falou, muito embora hoje eu tenha plena consciência de que eu posso malhar muito e o meu corpo já não está criando o formato que me dava e a resposta que me dava anteriormente em relação à musculatura e tudo mais. Ok, mas te dá um outro tipo de resposta. Que resposta que é essa? Me dá energia, me dá dinamismo, me dá vontade de sorrir, me tira as dores. Né? Então são coisas que você vai buscando para de repente ter uma qualidade de vida, ter um
um bem-estar dessa fase adiante e para que você atinja aí sim, uma maior idade, uma melhor qualidade, né? Sem estar sofrendo e estando à mercê dos outros, sofrendo por dores no corpo inteiro, porque de repente não se olhou, não se cuidou. Então, o feminino, teoricamente, ele é dividido em 4 potências, da mesma forma que o masculino também é, mas a gente equaliza essas forças. Então, assim, o feminino ele tem uma tendência às emoções e a impulsividade ser negativa, e não é negativa de força negativa que está ilameada pelas forças umbralinas. É mais mais dentro, mais introspectiva, né? Então, a mulher, ela tem como função sentir muito mais as emoções, ela o tempo todo está transitando em relação a isso. Para a maioria das mulheres, a importância entre um cara bonito e um cara gentil, um cara cortês, é algo que de repente faz uma escolha, né? Que se faz uma escolha. Porque eu tenho certeza absoluta que para a maioria, né, das mulheres, um homem com as qualidades que eu acabei de mencionar, gentil e cortês, fala muito mais do que um homem bonito, do que um homem, de repente, bem posicionado. Por quê? Porque os sentimentos e as emoções da mulher são muito mais importantes e são muito mais interiorizados, muito mais vividos. E muito mais caóticos também, porque a mulher tem um poder de percepção muito grande, né? Uma sensibilidade muito grande. O instinto também é para dentro, também é recolhido, né? Então, assim, na hora que bate o instinto na mulher, que ela sente o faro de alguma coisa, ela consegue sentir que isso vem de dentro, ela vai atrás e é aquilo, né? E quando ela quer se potencializar também, se individualizar, quando ela quer pegar esse instinto para de repente trazer mais poder para ela, né, para vivenciar essa guerreira interna, ela traz isso de dentro. A mente e o corpo da mulher, né? Então, assim, essas forças são positivas. Por quê? Porque, assim, essa mente que, de repente, realiza, concretiza, faz 10 mil coisas e um poder de resistência. A mulher tem muito mais resistência à dor, por exemplo, do que um homem, né? Então, a gente olha... A gente não precisa falar mais nada, né? Só a dor do parto, não precisa de outra referência pra gente entender isso. Então... A mulher tem, da mesma forma que o homem, polos positivos e polos negativos que juntos complementam, dão a força que a gente precisa. Então, a primeira coisa, a gente começar a parar de brigar, de fazer uma guerra com as oposições, sejam femininas e masculinas, e sejam elas jovens, velhas, mães, anciãs, crianças. Qual é o seu momento, qual é a sua natureza, o que é que a natureza está demandando de você agora, o que ela quer, né? Qual é o momento que você precisa viver. E aí, dentro do tarô, a gente tem, dentro desses 78 arcanos, nós temos, dentro dos arcanos menores, que quer dizer os segredos menores, né, dessa vivência que nós temos aqui, dessas particularidades, dessa rotina que nós vivenciamos aqui no dia a dia, que cada um de nós se movimenta e tem, e ali a gente vai vendo os símbolos que competem a essa rotina diária. Nós temos uma hierarquia de corte, que é a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. E nós temos 4 rainhas. E essas rainhas vão trazer o quê? A rainha de espadas, por exemplo, é a voz da sabedoria, é a voz da inteligência, é a voz da prudência, né? Então, uma mulher madura, o que ela vai trazendo para ela, o que ela vai cultivando nela é a prudência, é o poder sobre medida, né? Não é aquela coisa descompassada. Ela vai trazendo o poder da diplomacia, ela vai trazendo o poder da mediação, né? De repente estar trocando com as pessoas de uma forma mais inteligente, mais intelectiva, mais cuidadosa, aprimorando o seu poder de comunicação, tem muito mais tolerância, né? Não é aquela pessoa que fala que quer ter razão, que é a dona da voz, que é a inteligência suprema, que é arrogante. Não, a rainha na mulher madura, ela vai trazer esse poder sob medida, ela vai trazer esse ajuste entre as forças internas, entre essa força da inteligência e da sabedoria, né? De repente você lidar com a verdade, com a sua verdade, sem impor a tua verdade para os outros, mas dizendo a verdade, sendo verdadeira com você mesma, né? Então, um poder que vai
fazer com que você não tenha um ímpeto que você tinha anteriormente de fazer coisas que você venha se arrepender depois, né? Então, a Rainha de Espadas, na fase madura, ela vai trazer para nós uma serenidade, né, muito maior. Um poder de respiração, onde você inspira e expira, dá vazão para o outro falar, onde você consegue ouvir o que está sendo dito, né? Muito embora o racional seja muito forte numa Rainha de Espadas, que traz todos os potenciais que eu estou descrevendo, é alguma coisa que, conforme você vai evoluindo, e aí eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Porque tudo tem seu oposto, né? Então, o oposto, por exemplo, da prudência é o ímpeto de fazer as coisas desenfreadamente ou de falar aquilo que vem à cabeça e em nenhum momento para poder respirar, pelo menos, para poder dar uma balanceada na besteira que vai falar, né? Simplesmente, agora eu tenho 50 anos, 70 anos, 80 anos, agora a minha é cabível e permissível falar tudo aquilo que me vem à cabeça, porque agora eu posso. Não, querido. Não funciona assim, né? Meu amor, minha querida, meu pônei encantado, não funciona assim. Então, essa mulher madura, essa mulher que está fazendo essa transição, é importante que ela olhe para a forma que ela se expressa, a forma como ela se coloca no mundo e começar a colocar, agregar um pouco aí, né, um pouco da Rainha de Ouros, um pouco de segurança, um pouco de cautela, um pouco de comprometimento com aquilo que fala, né, para que as coisas fiquem de uma melhor forma, sabe? Então, tem pessoas que você gosta de conversar que você ficaria ali, sei lá, bem uns 10 anos conversando com a pessoa. Por quê? Porque é gostoso, né? É uma troca, a pessoa consegue te ouvir, consegue colocar o ponto de vista dela, consegue colocar um conhecimento, uma sabedoria, é uma pessoa diplomática, é uma pessoa que de repente está dentro da própria verdade, mas é algo que flui, né? Que simplesmente faz a coisa acontecer, não é uma coisa imposta, né, horrorosa, onde você fica ali o tempo todo querendo fazer titica, né, de regras na cabeça dos outros e impondo a sua lei, né? Então a Rainha de Espadas é aquela que ela simplesmente vai vivenciar a lei, ela vai vivenciar essa sua verdade, ela vai vivenciar esse intelecto evoluído, onde ela vai, de repente, começar a pensar como deixar um legado, como ela pode escrever o próprio livro da vida, quais são as ideias, o ideal dela para esse momento de vida e como que esses pensamentos podem conspirar em relação à essência dela e não às máscaras que ela usou durante toda a vida. Então essa Rainha de Espadas ela vai ser muito mais lógica, ela vai ter trabalhando muito mais em cima dos ideais. Já a Rainha de Copas, que está muito mais voltada às emoções, né, ao amor, à beleza, a uma ação construtiva, né? Então a Rainha de Copas é o momento dessa mulher madura começar a olhar para esses sentimentos e para o amor. E aí, assim, quando a gente fala de amor, amor também é uma coisa que, assim, acho que dá umas 500 lives para poder falar, porque amor também é um conceito banalizado. E não tem como falar de amor e não falar da deusa Afrodite, né? Então, a Afrodite era filha do deus Urano e de Geia. Então, assim, Afrodite era a deusa da unicidade, certo? Não existia separação entre o céu e a terra, era uma coisa só. Quando Cronos castra Urano, né, castra o próprio pai, o sêmen de Urano cai nas águas do mar e dali se forma uma espuma. E dessa espuma do mar nasce Afrodite. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a espuma que fica na superfície do mar, que tem conexão com a matéria, ela simplesmente ficou na superfície, ela não foi devorada pela água, ela não foi interiorizada pela água. Isso quer dizer o quê? Que ela não é, que o amor de Afrodite, a beleza de Afrodite, não é algo material. É algo que vem na dualidade para a unificação dos opostos. É a integração dos opostos, o amor. Né? Então o amor não é aquele troço de egoísmo que a gente vê o tempo inteiro nas relações, de que assim, eu não sei se demonstro, se não demonstro, porque vai que de repente eu dou 5 e ele me dá só 1, ou se não eu dou 10 e ele me dá meia dúzia, e o contrário é verdadeiro, e a gente fica nessa
o tempo todo, né, nesse dilema, nessa dualidade que você não pode se entregar ao sentimento, à emoção, porque senão você vai sair perdendo, porque você vai ser traído. Quem ama, integra. Quem ama não está pensando em cisão, e sim em unificação, né? E essa rainha de copas, quando chegar na maturidade, ela vai olhando para isso, né? Parece meio romântico, mas é muito verdadeiro. Por quê? Porque é o caminho da evolução. Ela vai justamente integrando as partes. Ela vai simplesmente olhando para os sentimentos e para as emoções que acometem, e ela vai lidando com a vida, olhando para a vida e para as pessoas, para todos os seres viventes, com beleza. Que é essa beleza de Afrodite, que é uma beleza intelectual, é uma beleza física, estética, é uma beleza do poder, né, da tua própria lei, que a gente vê na Rainha de Espadas, porque uma rainha vai incorporando a outra, né? Então é algo onde você consegue olhar com amor, ou se não, devotar o amor acima de qualquer coisa. Você ama a vida, você ama qualquer ser que respira. Né? Você não é aquela coisa assim, ah não, isso aqui é uma planta, pode jogar fora porque é só um mato. Ou senão, é só um animal, e aí chuta o bicho. Sabe aquela coisa como se... Não, uma rainha de copas, né, que vai se integrando essa rainha de espadas. Lembra o que eu falei lá em cima? Então, uma lógica que se une à alma, né? A rainha de copas é a alma, é o amor, é o desejo, de repente, de unificar essas forças, de integrar e de repente, transcender aquilo que é bonito, que é feio, que é gordo, que é magro, é a autoaceitação, é o amor da vida pelo que ela se apresenta. Muitas vezes, aquele teu pior inimigo, né? É a pessoa que mais vai conspirar para o teu crescimento, para a tua evolução, porque senão você não sai do lugar. Existem alguns contos xamânicos, né, indígenas, que trazem um pouco disso, né? E tem um curtinho que eu lembrei agora que eu vou trazer só um pedacinho, mas assim, que um cara era médico e ele foi para uma tribo para de repente trazer outras medicinas integrativas ali, porque a função médico já não lhe cabia. E aí o xamã ensinou para eles algumas técnicas e disse assim para ele, olha, quando você voltar para atender, você vai ter muitos pacientes, mas não se esqueça, o que move você é o amor. É o amor, é só o amor que vai te mover. Se você esquecer disso, tudo isso que você aprendeu se acaba. O que acontece? Ele volta para a cidade, começa a atender e o consultório começa a encher, e entra um mendigo. No que entra o mendigo, ele olha para aquele cara maltrapilho, fedido, e fala para a secretária, mas o que é esse cara aqui? Pelo amor de Deus, tira isso. Olha só, as pessoas vão começar a ir embora e esse cara tá fedido, tira ele. Aí a secretária vai e tira. Na segunda semana o cara tá lá de novo, mas de novo esse cara aqui. Mas na segunda semana o cara foi lá, mas a clientela dele já tinha baixado, né, drasticamente. Aí na terceira semana ele fala, tá bom, vou atender o cara. Aí o homem entra, ele pega e começa a conversar com o cara, tal, e fala assim, meu Deus do céu, né? O xamã falou que eu tinha que amar a pessoa, amar o que eu ia fazer, mas não tem condições. Olha só esse cara fedido, maltrapilho, né? Como que eu vou amar um ser humano desse? E ele começa a olhar pro rapaz, e aí ele olha para os pés do moço e vê que os sapatos dele estão limpos e bem amarrados. O cadarço está impecavelmente amarrado, tá? O sapato tá limpo. E ele resolve, vou amar porque ele quer viver, ele tá querendo caminhar, porque olha o sapato dele como tá. Ele tem, de alguma forma, ele tá querendo esse contato com a vida de novo. Algo nele diz que não em tudo, mas o sapato não me diz o contrário. E aí ele aplica a técnica no rapaz. E aí o rapaz sai. Quando chega na semana seguinte, o cara tá lá, mas bem vestido, arrumado, tomado banho, e ele entra e não reconhece o rapaz. Quando ele chama o rapaz pra sala, o moço diz pra ele assim, então, a semana passada, quando eu vim aqui, era a última vez, né, eu já tava prestes a desistir, eu ia tirar a minha vida, porque aconteceram várias tragédias comigo e que foram me deixando desse jeito. E se você não tivesse olhado para mim e me tratado com aquele amor e com aquela devoção, eu com certeza não estaria aqui hoje. Então o amor é algo muito maior do que isso que a gente supõe, que a gente sente pelo fulaninho, pelo ciclaninho, pela fulaninha, pela ciclaninha, que de repente está aí na sua vida e que você não dá nem abertura para ele entrar, que fará para sentir amor. Né? Então, a rainha de copas, nesse sentido, ela vai trazer essa expressão unificada de amor. A rainha de paus é o fogo sagrado, é a fidelidade à sua individualidade, a quem você é.
É você se tornar fiel àquilo que você veio para ser, ao seu espírito, que é livre, né? Que tem uma identidade, que tem um ímpeto de viver. É você sacralizar o seu espaço, como era feito na Roma antiga, na Grécia antiga. E o que é sacralizar o seu espaço? É sacralizar só a sua casa que você mora? Não. É sacralizar isso aqui, ó, o seu corpo. Não importa se você tiver com 100 anos e a ruga estiver comendo sua cara. É de repente você manter a sua chama acesa. É você sacralizar aquilo que você faz, aquilo que você idealiza. E simplesmente não deixar ninguém macular isso. Você não pode macular isso. É a chama da vida, da vitalidade, de você exercitar teu corpo, exercitar tua mente, dançar, se conectar com essa alegria de viver, com a beleza que é a vida, né? Então você ir para a metanoia, para esse lugar onde a maturidade vai te convidando a se conectar, né? Matéria e espírito, é você se conectar com aquilo que a natureza está te oferecendo. Todos os dias vão ser lindos, maravilhosos? Não é isso que eu estou dizendo, né? Nem passou pela minha cabeça dizer isso. Eu estou te levando para esse lado que você pode experimentar e que muitas vezes a gente fica no si negativo e nem para poder pensar quais são os outros pensamentos que podem me acometer ou quais são as outras possibilidades que isso pode me gerar. A Rainha de Ouros é justamente o convite da vida para que você possa plantar em cima dessa natureza, né? É a natureza da mãe, é a natureza que simplesmente vai fazer com que você cresça, com que você amadureça. É a somatória dessas forças, de todas essas rainhas, que vai trabalhar o teu corpo físico, a tua matéria, de tudo aquilo que é tangível, né? Então tem gente que fala assim, ai, mas eu acabei de fazer 50 anos, 51, 60, 70, ai, mas o que eu tenho mais de vida? Criatura, enquanto você tá falando isso pra mim, a sua vida pode levar mais ou menos uns 30, né? Hoje em dia, 30, 40 anos pra você viver. Então se você pensar nisso, você tá no começo, no meio, ou sei lá, em que parte da sua vida, mas que não é no fim. E aí, assim, imagina se você fala isso pra mim hoje, e aí quando chega lá na frente, você fala, poxa, aquele dia eu falei aquilo pra Silvana, eu só tinha 50, agora eu tô com 100, não fiz nada, e olha só, tô toda enfronhada, encroada nessa cadeira, nessa cama, não consigo mexer nem a unha do pé, só o olhinho, né? Se você tivesse feito alguma coisa, porque dava tempo, sempre dá tempo, e eu odeio essa frasezinha, ai, mas agora não dá mais tempo, ai, mas agora já não é pra mim, ai, porque o coletivo, a sociedade não me aceita. Quantos velhos tem na vida, e eu já falei, né, vou ressignificar essa palavra, quantos sábios, quantas anciãs, e também o oposto, os ranzinza, existe na vida. Hoje em dia a gente tá na era da longevidade, e você me vem com esse blá, 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 de que assim, já deu pra quem? Já tá desistindo, entregando os pontos, né? Então, a Rainha de Ouros é esse convite a você olhar para a realidade e evoluir com o tempo, né? A Rainha de Ouros é justamente esse movimento do tempo, mas é um tempo real. Não é um tempo biológico que você, de repente, olha para sua vida hoje e fala assim, nossa, a pessoa que eu conheci há 200 anos continua a mesma. Então, ela continua a mesma de que forma, né? Porque assim, ela não encarou a realidade da vida. Ela simplesmente parou em algum momento. E ela não foi se movimentando nesses ciclos e evoluindo e crescendo e criando maturidade, e olhando para essa realidade e percebendo que momento é esse? O que é que eu posso desenvolver agora, né? O que é que essas experiências todas estão, como elas estão ampliando a minha consciência para de repente chegar onde eu preciso chegar. E pra gente fechar, todas essas rainhas, né, elas se associam diretamente ao arcano da morte, né? E aí você vai falar assim pra mim, nossa, Silvana, mas como assim, né? Pra quem entende, joga tarô, fala assim, como assim as rainhas vão se associar ao arcano da morte? O arcano da morte é o 13º arcano, ou 13º mistério, né? 12 são as zonas de experiência da consciência humana. Então, muitas pessoas evoluem até o 12º arcano, que é o arcano do pendurado, aquele que está preso pela matéria e não transcende para o espírito, que é o que eu falei um pouco aqui hoje.
E 13º é justamente o último componente que vai fazer toda a transformação que precisa ocorrer. Tanto é que quando a gente, olha só, né, quando a gente vai fazer uma associação com aquilo que eu falei lá no começo, quando você reduz, né, o 13, que você soma 1 mais 3, vai dar o quê? 4. O quarto elemento, certo? Que é o quê? Nessa movimentação toda. Por que a gente associa a morte às rainhas? Porque a morte é o centro, é toda a evolução que vai te levando para um ponto central, é a experiência do mistério, daquilo que é oculto na vida, é o inconsciente, né? Então é essa conexão, essas rainhas, elas vão trabalhar o teu interior para que você possa transcender, para que você possa dar um outro sentido para a sua vida. Então, né, meninas, mulheres maravilhosas, não flagelem, não acabem com cada período de vida que você está vivendo. Né? Não fique simplesmente na nostalgia do passado, ou se não, na dependência e na expectativa do que vai vir a ser. Simplesmente pegue como a Louise Hay esse momento da sua vida e escolha fazer desse momento o melhor momento da sua vida. Escolha sacralizar de verdade o teu momento, a tua idade, a tua vivência. Por quê? Se a gente tivesse uma consciência de que alguns ideais na nossa vida, eles deveriam ser sagrados, com certeza você ia saber exatamente como escolher viver daqui por diante. Sabe por quê? Porque você ia simplesmente analisar o que você está fazendo, se é sagrado, se tem verdade, se tem significado e sentido. E se você estivesse fazendo alguma coisa que não tivesse dentro desse invólucro, né, tão significativo, você simplesmente ia descartar sabendo que não é esse o caminho. Percebe? Por quê? Porque quando você, por exemplo, olha para alguma coisa como a construção, como a verdade, como a honestidade, como a justiça, você sabe que isso é um valor moral e que isso tem uma sacralidade. Agora, você também sabe que roubar não é algo sagrado, concorda? Então você não vai fazer. E aí, quando você olha para você e para a sua vida, perceba se você não está roubando de você, né, e está desacralizando algo que não é permitido, né, que a natureza te deu como algo a ser cuidado, a ser acalentado, a ser aceito, a ser amado, a ser bem pensado, a ter prudência em lidar com essas situações e simplesmente proteger essas paredes do seu templo, da sua morada, que é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, né? E o seu logos, que é a tua conexão com a espiritualidade. Percebe? Então, assim, nesse momento de transição, busque sempre avaliar se aquilo que você está fazendo com você, a autoavaliação, a autopunição que você está se dando, a autocobrança, né? Que às vezes a gente pega muito duro com a gente mesmo, ela está dentro dessa sacralidade dessa rainha de paus, né, estruturando isso, dando comprometimento da rainha de ouros, ou simplesmente ela está maculando essa força, né, de autoflagelo, de autoabandono em relação ao nosso eu nesse momento. Então, eu deixo aqui como mensagem para vocês, mulheres, né, que essas rainhas... Que, olha só que interessante, né? Porque quando a gente faz associação com deusas, as deusas parecem, pelo menos a mim, pareciam que estavam muito distantes da nossa realidade, né? Elas conseguem porque elas são deusas. Agora, rainhas, heroínas, né? Mulheres que passaram pela vida, se elas podem, você também pode. Né? Se esse arquétipo existe, tanto no positivo quanto no negativo, é sinal de que você tem esse arquétipo em você e você também pode desenvolver. Tudo depende de quê? Da sua escolha, né? O que é que você escolhe para a sua vida daqui por diante? Ser uma velha, rabugenta, amargurada, cheia de dor, reclamona, que se vitimiza, né? Chantagista, né? Manipuladora, ou ser uma sábia, uma anciã, vitalizada, cheia de amor para dar, com alegria de viver, que quer deixar de repente muitas razões para ser imortalizada durante muitos anos,
que aí vai passar muito tempo que você partiu e alguém vai falar, nossa, adorava estar com aquela pessoa, porque ela sempre trazia, de repente, uma palavra de sabedoria, um sorriso, uma esperança, algo de bom, de vital e de alegre e feliz. Tá bom? Então, um super beijo para vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Uma ótima semana e que essas rainhas abençoem essa fase da metanoia de todas nós, né? Porque eu também me incluo nessa, também tô nessa. Falei muito através de mim para vocês aí. E abençoe nossa semana e a nossa vida. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, meninas.